Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do desafio 100 dias de vitória, uma luta contra mim mesmo. Hoje é dia 2 de novembro de 2025, nós estamos no 41º dia dos 100 dias e hoje eu vou aplicar o princípio da ordem. E por que eu vou aplicar o princípio da ordem? Porque, como eu falei para vocês, eu levei a trombada aqui no meio do caminho. No 39º dia eu levei uma trombada que eu não esperava que eu levasse. Levei a trombada. Tô aqui, tô firme, forte e de pé, né? Seguindo no desafio. Então, ordem não era para estar aqui, era para ser uma outra coisa essa semana. Enfim, não deu certo, por isso que a gente precisa de 100 dias, porque a gente sabe que vai acontecendo coisas e algumas coisas tiram a gente do trilho que a gente estava seguindo. O importante é nunca desistir. Então, eu vou falar hoje do princípio ordem. A gente já sabe que ordem é tudo aquilo que a gente deixa organizado da maneira correta. Tudo precisa de ordem, tudo precisa respeitar processo, tudo precisa respeitar posição. Então, eu tenho certeza que em algum momento eu falhei no princípio ordem, por isso eu levei uma trombada, porque se eu não tivesse falhado no princípio ordem, estaria mais preparado para aquilo acontecer. Lembrando sempre que a responsabilidade de tudo que acontece é minha, porque eu decidi extrair o melhor de mim. Então eu não posso olhar para nada que acontece externo e ficar choramingando. Não, é a hora de fazer as coisas acontecerem. Então eu vou falar sobre o princípio ordem, no sentido de quais são as 5 coisas que a gente tem como pilares principais da vida. Existem outros, mas eu vou falar dos 5 que para mim são os principais e aonde estão eles. Então o primeiro pilar é o pilar da espiritualidade, o segundo da individualidade, o terceiro da família, o quarto do dinheiro e o quinto dos amigos. Então, vamos lá para explicar rapidinho isso aqui. O vídeo hoje vai ficar um pouquinho curto, vocês sabem que eu gosto de gravar o vídeo ao ar livre, né? Hoje não foi possível, estava chovendo, agora já é de noite no 40º dia, então já aconteceram várias coisas. E de manhã estava chovendo, eu fiz o exercício dentro de casa, não saí para fazer a minha caminhada e por isso não gravei o vídeo e estou gravando o vídeo agora no finalzinho do domingo. Então, primeiro pilar, que é o pilar da espiritualidade. Então, primeiro a gente precisa se conectar com Deus e fazer isso de maneira humilde e simples e deixar com que as coisas aconteçam de verdade. A gente não colocar a nossa vontade sob a vontade de Deus, porque a vontade de Deus sempre é maior. Então, para a gente voltar, como eu estou querendo voltar à originalidade, eu preciso me conectar com Deus ao máximo, para limpar de mim tudo aquilo que não faz parte do que Deus previu sobre a minha vida, lembrando que Ele dá o livre-arbítrio para nós. Deus não nos obriga a nada, Ele nos dá um propósito e a gente faz se a gente quiser. E se a gente quiser, é muito melhor para a gente. Então, o primeiro princípio, antes de pensar em qualquer coisa, espiritualidade, conectar com Deus e entender qual é o meu propósito, aquilo que eu tenho que fazer. O segundo é individualidade. Individualidade, nós devemos olhar para aquelas características que são só nossas, aquilo que é realmente importante em nós, que tem a ver com o nosso propósito, porque Deus colocou algo diferente em mim, diferente em você, para que as coisas sejam feitas da melhor maneira possível. Tem gente que vai conseguir extrair essa individualidade com facilidade, outras pessoas não. Lembrando que a individualidade, ela sempre sofre muito com ambientes que a gente vive. As pessoas estão sempre querendo impor a individualidade delas sobre a gente e isso acontece de maneira ruim para nós. Então, individualidade, olha para dentro de você, depois que conectou com Deus e coloca a tua individualidade para valer. Entenda aquilo que você realmente é bom e não queira ser outra pessoa, queira ser você mesmo, assim como eu quero ser eu mesmo. Eu tenho várias coisas que as pessoas olham para mim e falam assim, mas você sou eu, entende? Sou eu, é o meu jeito de ser, é a minha forma de entender as coisas e de levar isso com bastante carinho. Eu respeito a minha individualidade e ainda existem coisas para melhorar e eu estou aqui na luta para chegar nos 100 dias, versão nova 2026. Família só pode vir depois de espiritualidade, depois de individualidade, porque a gente não consegue cuidar de ninguém se a gente não cuidou da gente mesmo. Então essa luta de cuidar da gente mesmo é muito grande, é muito forte. Eu quero que você entenda isso. Nesse vídeo de hoje, pensa bem sobre a sua família. Não adianta você querer se sacrificar ao máximo pela sua família, porque às vezes você se sacrificando ao máximo, você mesmo vai sofrer
de maneira que você não vai poder ajudá-los, você não vai poder levar felicidade a eles se você não for feliz. Então pensa nisso, porque é mais uma coisa de transbordar. Seja primeiro conectado com Deus, depois põe a sua individualidade para valer. Quando você descobrir tudo que você é bom, aí você derrama sobre a sua família. Devemos cuidar da família sempre, mas só conseguimos fazer o nosso melhor se a gente respeitar espiritualidade e individualidade. Depois que você tiver uma família, que as coisas estiverem correndo tudo bem, você assume seu papel, sua mulher, seus filhos, todo mundo assume o seu papel na família, então as coisas começam a acontecer de maneira melhor e é hora de cuidar das finanças, é hora de fazer o dinheiro trabalhar para você, você saber como que faz essa busca pelo dinheiro e realmente aquilo que te faz feliz, levando em consideração dinheiro. Pensando que dinheiro não é a coisa mais importante de todas, por isso que ela está só no quarto, então não sacrifica outras coisas para pensar em dinheiro. Inverter essa ordem, talvez você perca a sua família se você jogar o dinheiro lá para cima. Então a ordem é essa mesmo. Então, espiritualidade, individualidade, família, dinheiro e depois amigos. Amigos é o último de tudo. Porque eu no auge dos meus 47 anos, tenho amigos que se foram e continuam sendo meus amigos. Não é que deixaram de ser meus amigos, não. Mas estamos em momentos diferentes da vida. Quem está sempre junto comigo, que não vai me abandonar nunca, é a minha família, é ela que é importante. Então, amigos é ótimo ter, a gente se diverte, a gente curte, a gente ajuda um ao outro. Tem coisa que a gente só consegue contar para um amigo, mas é o último dos pilares que a gente deve se preocupar. Se a gente colocar amigos acima de qualquer uma dessas coisas, as coisas vão se complicar. Vamos só fazer uma imaginação. Amigos acima do dinheiro. Teus amigos vão te levar para um lugar onde você vai descuidar das suas finanças. E aí deixa eu te contar uma coisa. Sem dinheiro a gente perde um bocado de amigo, viu? Eu já passei por situações aí que eu achava que eu tinha um montão de amigo e descobri que eram apenas amigos do meu dinheiro. Quando o dinheiro deu uma rateada na vida, foi um monte de gente embora. E tá tudo bem, porque de vez em quando essas limpas acontecem. Os verdadeiros amigos nunca me deixaram. Mas pense nisso. Amigos é o último dos pilares. Eu quero aqui eu estou fazendo esse vídeo bem rapidinho aqui, meio acelerado para não ficar muito longo. Eu quero falar uma experiência que aconteceu comigo ontem, foi uma experiência de espiritualidade. Passou um senhor aqui, eu estou aqui na loja, né? Vocês estão vendo que o ambiente está diferente, eu estou aqui na nossa loja de bolos. E aqui nós temos duas portas de aço, vocês conseguem ver as duas portas de aço aqui? E essas portas estavam precisando lubrificar. O rapaz passou, é um senhor de 50 anos, o nome dele é José Luiz. Ele passou para fazer essa lubrificação, eu já estava esperando que alguém passasse, porque de vez em quando passa alguém, né? Isso é uma coisa comum. E eu estava esperando alguém passar para fazer, porque realmente estava precisando e eu não quis mexer com isso, não dava tempo. Enfim, ele passou, mas ele veio conversar comigo com um papo tão bonito, que aí ele olhou para a caixa de gesso aqui de drywall que tem, que se tivesse que mexer, tirar uma porta dessa, gastar um monte de dinheiro. E antes que ele continuasse, eu já estava interessado em fazer o serviço. Falei para ele, nossa, mas o senhor tem uma coisa diferente dentro de você. E eu ia falar sobre o dom de vendas, porque ele expôs assim a necessidade de eu fazer aquilo, que até se eu não precisasse eu ia fazer. E eu queria falar sobre isso porque ele é uma pessoa assim, aparentemente vivendo numa situação complicada financeira. E aí a gente começou a conversar e ele começou a falar sobre coisas da Bíblia, entendimento sobre o mundo, sobre o sistema que o mundo vive. E aí eu quero falar sobre espiritualidade nessa parte que é muito importante. Às vezes a gente alcança espiritualmente um nível muito bom, um nível muito avançado, estar próximo de Deus. E quando a gente alcança isso, a gente começa a tratar as outras pessoas como se elas não fossem tão especiais como a gente. O que eu quero dizer? Não é porque a gente se posiciona como algo muito melhor. Não é isso. A gente deixa de entender que pessoas que ainda não alcançaram a mesma maturidade, elas estão em outro nível de espiritualidade. E se a gente tentar impor a nossa espiritualidade sobre elas, a gente também vai atrapalhar essas pessoas. Então eu achei legal contar isso aqui por um motivo muito simples. Esse homem tem o dom de vendas. Eu tenho certeza que com o jeito que ele me expôs aqui para vender a lubrificação da porta, ele venderia qualquer coisa para qualquer pessoa, não é forçando não, é ensinando a pessoa o quanto ela precisa daquilo que ele estava vendendo.
mas ele se espiritualizou de uma maneira tão diferente que ele colocou que se eu estou no mundo e não condeno uma pessoa que está fazendo algo que para mim é condenável, para mim, se eu não condeno a outra pessoa, sou conivente com o pecado e eu normalmente sou um pecador também, né? E aí eu quero falar sobre isso. Nós falamos do primeiro pilar, é espiritualidade. Então, cuidado para não colocar a espiritualidade para nós mesmos não nos colocarmos num pedestal onde a gente é mais importante do que os outros. Na verdade, individualmente, né, pelo princípio da individualidade também, cada um tem uma missão a cumprir. E às vezes a minha missão precisa de mais espiritualidade, outras missões não precisam. Então, é entender que cada um tem a sua importância, cada um tem o seu jeito de ser, e esse jeito de ser não é à toa, é aquilo que Deus colocou sobre nós, é aquela coisa que só nós temos, e não adianta a gente querer ter o que o outro tem, nem querer que o outro tenha o que a gente tem. Cada um no seu papel. Então, princípio, ordem. Isso aqui é importante também, ó. Princípio, ordem. Um tem uma coisa, eu tenho outra, o outro tem outra. Cada um tem aquilo que é importante para cumprir o seu propósito. Então, esse foi o vídeo de hoje. Diferente, né? Olho no olho aqui junto com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. E eu estou aqui no princípio, ordem, para colocar as coisas no lugar, porque a partir de amanhã eu tenho que lidar de maneira diferente com o meu desafio, porque eu não posso me distrair. Agora só vão restar, a partir de amanhã, só vão restar 58 dias para eu fazer as coisas acontecerem da maneira como elas precisam acontecer. Vocês estão junto comigo nessa? Se tiver, curte, comenta, compartilha. Ó, quase não tem comentários nos vídeos. Solta um comentário aqui, compartilha com alguém, curte para o YouTube promover esse vídeo para outras pessoas e a gente conseguir trazer mais gente a estar junto conosco nesse desafio de 100 dias que é maravilhoso. Um grande abraço e até amanhã.